Pronto, retomando para a gente poder até ir mais cedo. Retomando, ainda em 2000, o Azerbaijão na luta livre, com Namiga Abdullayev, conquista a primeira medalha de ouro masculina. Camarões, que tirou o Brasil do torneio, conquistou a primeira medalha de ouro da sua história em Jogos Olímpicos, justamente no futebol. Países novos, aqui a Eslovênia, conquistando a primeira medalha de ouro da sua história no remo. Igor Bihirovs, na ginástica, nos exercícios de solo, foi campeão também, primeiro campeão da Letônia. Inclusive a Letônia competia antes, lá nos anos 1920 e 1930, mas nunca havia conquistado medalha de ouro. Dos 3 países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, só a Estônia, antes do período que foi anexada pela União Soviética, havia sido campeão olímpico. E Mahamatkodir Abdullayev, do Uzbequistão, no boxe, conquistou a primeira medalha de ouro do Uzbequistão em Jogos de Verão. Porque em 1994, Lina Tcheryazova, nos Jogos de Inverno, conquistou uma medalha de ouro no esqui livre, esqui acrobático. Ainda em Sydney, no feminino, Bahamas conquista sua primeira medalha de ouro. Lembra lá, os homens foi na vela, que conquistou a medalha de ouro em 64. As mulheres no atletismo, revezamento 4% em 2000. Olga Shishigina, Cazaquistão, campeã do 100 com barreira, primeira de ouro do Cazaquistão entre as mulheres. Daina Gudzinvechuti, da Lituânia, também no tiro ao alvo, conquistando a primeira de ouro feminina da Lituânia. A masculina foi lá em 92 com Roma Zubartas no disco. Zemifira Meftamertidinova, primeira campeã olímpica do Azerbaijão na história, em 2000. Percebam que são países novos que surgiram do fim da União Soviética. E também começam a aparecer as mulheres latino-americanas. Soraya Jiménez Mendivil, primeira mexicana campeã olímpica. Lembra, o primeiro mexicano campeão olímpico foi lá a equipe de hipismo em 48. Aí, 52 anos depois, a mulher mexicana conquistou a medalha de ouro. Maria Mutola também conquistou a primeira medalha de ouro da história de Moçambique. E Maria Isabel Urrutia, no levantamento de peso, Colômbia, primeira medalha de ouro da história da Colômbia. Então, curioso, quando se faz um quadro de medalhas, o que acontece? Eles colocam pela medalha de ouro. Eu, quando faço quadro de medalhas, eu ponho pelo total. Porque o total de medalha de ouro cria muita distorção. Seria o mesmo se você pegar os alunos assim, teve a Olimpíada de Matemática, né? Está uma sala lá de 30 alunos. Aí 2 tiraram medalha de ouro na Olimpíada. O resto não passou nem para classificação. Aí uma outra sala você tem 20 alunos, 18 foram lá para a Olimpíada de Matemática e ganharam medalha de prata e bronze. Qual sala é melhor? Aquela que teve 2 lá que ganharam a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, ou aquela sala que teve 18 alunos ganhando medalha? Então eu analiso mais ou menos por esse lado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse ano o Brasil conquistou 12 medalhas, 6 de prata e 6 de bronze. Aí quando se faz um quadro de medalhas por medalha de ouro, o Brasil fica em 52º lugar. Por quê? Com as 12 medalhas, fica atrás de Moçambique, que ganhou só uma de ouro, da Colômbia, que ganhou só uma de ouro, e do México com uma de ouro só. Então, por isso que eu citei essas atletas. Também, antigas repúblicas soviéticas, Ihar Makharal conquistou ouro no judô, primeira masculina da Bielorrússia, a feminina foi lá em 96 no remo. Zurabis Viadauri conquistou a primeira medalha de ouro da Geórgia na história. Foi uma luta com um japonês que deu um golpe no japonês, o japonês voou e pá, caiu deitado. Félix Sanches, República Dominicana, conquistando a primeira de ouro. Mu Yenchu, Taipei chinesa, conquistando a primeira de ouro masculina. No mesmo ano teve a primeira feminina, que foi a primeira da história de Taipei. E o Chile, o riquíssimo Chile, conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica na história em 2004, 108 anos depois da criação dos Jogos Olímpicos. E outro país também
uma grande estrutura, inclusive estrutura militar, foi conquistar sua primeira medalha de ouro na história, em 2004, Israel com Gal Friedman. E também aqui dos Emirados Árabes Unidos, Ahmad Al Maktoum, no tiro ao alvo, se tornou o primeiro campeão olímpico dos Emirados Árabes. Então aqui, no começo eram os países europeus conquistando as primeiras de ouro. Depois começam a aparecer os países que eram vinculados à União Soviética e também América Latina e África. Nossa, eu ia mexer para mudar a tela aqui. Estamos doidos de vez. Atenas 2004, Françoise Mbanguetoni, Camarões, primeira camaronesa campeã olímpica, Helena Kaliska da Eslováquia campeã. A Tailândia, tradicional no levantamento de peso e no boxe, consegue no feminino o Dopone Polsak sua primeira medalha de ouro. E aqui, ó, no mesmo ano de 2004, lá foi o masculino. Aqui o feminino, ela lutou antes do Nguyen Chen. E Shi Xin-chen foi a primeira campeã olímpica de Taipei. A Turquia, que ganhou lá em 36, a primeira de ouro masculina. Em 2004, Nurcan Thailand conquista no levantamento de peso a primeira de ouro. Beijing 2008, a Mongólia, que é tradicional em luta, finalmente conquista sua primeira medalha de ouro, só que não foi na luta livre ou greco-romana, foi no judô, com o Bishimbayar Naidan. E outro país da América Latina, o Panamá, com Irving Saladino conquistando a primeira medalha de ouro também do país. Entre as mulheres, o Quênia, que ganhou lá em 1968, conquista sua primeira medalha de ouro feminina. Pamela Gelimo vence a prova de 800 metros. No mesmo ano, Nancy Lagar foi a campeã dos 1.500. 2012, em Londres, no Reino Unido, Kirani James, de Granada, conquistou a medalha de ouro, primeiro campeão granadino. E em 2012, em Londres, entre as mulheres, Sandra Perkovic, da Croácia, primeira campeã olímpica feminina da Croácia. Habiba Grib, da Tunísia, primeira campeã olímpica da Tunísia, mulher, a primeira de ouro masculina foi em 68. Milica Manditi, da Sérvia, campeã no Taekwondo, primeira campeã da Sérvia, seja masculino ou feminino. Fátima Yusuf Jamal, do Bahrein também, primeira campeã, primeira medalha de ouro do Bahrein. Só que no caso, ela é etíope, naturalizada. O Bahrein tem 4 medalhas de ouro olímpicas. Aí você vai olhar o atleta, um é da Rússia, 2 do Quênia e outra da Etiópia. Então, Urska Zonir, da Eslovênia, a primeira mulher campeã da Eslovênia. E no Rio de Janeiro, incrivelmente, vários países conquistaram suas primeiras medalhas de ouro olímpicas no masculino. Costa do Marfim, o Sheikh Salah Cissé do Taekwondo. Oscar Figueroa, da Colômbia, conquistou a primeira de ouro masculina da Colômbia. A primeira feminina tinha sido lá em 2000, também no levantamento de peso. Ferrari Alderrani. Será que eu esqueci a bandeira? É um país islâmico. O que aconteceu com ele? Ele é do Kuwait. Só que o Kuwait estava suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional, porque o governo do Kuwait ficava se intrometendo no Comitê Olímpico do país. Aí ele competiu como atleta independente e a medalha vai para a equipe independente e não para o Kuwait. Davor Stefanek, da Sérvia, campeão na luta, primeiro campeão masculino da Sérvia. E aqui de novo o Taekwondo dando a primeira medalha de ouro para um país, a Jordânia, com a Armenia Bugalch. No martelo, Dilshod Nazarov, do Tajiquistão, conquista a medalha de ouro no atletismo. E a Ilhas Fiji, no rugby de 7, conquistando a medalha de ouro. Outra surpresa, o Vietnã conquistando sua primeira medalha de ouro no tiro ao alvo. E na natação, mais um país ali da Ásia, Singapura, conquistando medalha de ouro na natação. Inclusive, essa prova aqui, o Michael Phelps foi derrotado por ele. E ele era jovem, quando ele era jovem, ele encontrou com o Michael Phelps, tem até foto dos dois. Rio de Janeiro ainda no feminino, Paula Pareto da Argentina, primeira mulher argentina campeã olímpica. Primeira de ouro lá da Argentina, em 1924, no Polo Equestre. Agora 2016, 92 anos depois. Maylinda Kelmente, do Kosovo, primeira campeã olímpica do país. O país estava independente, competiu como
país independente lá no Rio de Janeiro, que já conquistou a primeira de ouro, e Porto Rico, com a Mônica Puig, uma mulher, foi conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica. No Japão, em Tóquio, Fares Ibrahim do Catar, conquistando medalha de ouro no levantamento de peso, primeiro campeão da história do Catar. Catar que tem o Mutaz Barshin, que é campeão olímpico também no salto em altura nesse ano, só que o Fares competiu antes, por isso ele é o primeiro campeão. O Cheon Kalong de Hong Kong conquistando medalha de ouro na esgrima. A primeira de Hong Kong foi lá na vela em 1996. 2020, em Tóquio, né, os Jogos da Covid, Yulimar Rojas da Venezuela, primeira venezuelana campeã olímpica, em 68 os homens conquistaram a primeira. Neise Dahomes do Equador, campeã olímpica no levantamento de peso. Mais uma do levantamento de peso, Filipinas, Idilin Dias, primeira campeã das Filipinas, masculino ou feminino. Peruti Chemutai, de Uganda, venceu os 3.000 com obstáculos e foi a primeira mulher campeã olímpica da Uganda. A Uganda que ganhou em 72 a primeira de ouro com o Johnny Kibua nos 400 com barreira. Flora Duff, de Bermuda, conquistou a primeira medalha de ouro do país. Bermuda teve uma medalha não de ouro no boxe em 1976. E o Egito, conquistando a primeira medalha de ouro feminina com Ferial Abdelaziz. Quantos anos depois? 92 anos depois que os homens conquistaram a primeira de ouro, lá com nascer no levantamento de peso. Em Paris, o botsuano Letsile Tebogo venceu os norte-americanos na prova de 200 metros e se tornou o primeiro medalhista de ouro de Botsuana na história. Um russo naturalizado, Ahmed Tajudinov, se tornou o primeiro homem campeão pelo Bahrein, e o Carlos Iulo, das Filipinas, foi o primeiro homem das Filipinas campeão olímpico, venceu no solo e no salto. Considerações: de 113 países e equipes analisadas, 27 conquistaram a medalha de ouro, primeiro na divisão feminina ou apenas nela, sendo que 20 deles a partir de 96. Por quê? Porque havia um número maior de provas e também porque o esporte está profissionalizado e muita gente vai buscar uma forma de vida, de viver melhor através do esporte. Então é natural que se tenha mais campeões. Inclusive, esse aumento do número de provas femininas é uma tentativa de buscar igualar com o masculino. Agora, dos países que conquistaram medalha nos dois gêneros, as maiores diferenças: a Bélgica, 96 anos da conquista do primeiro homem e da primeira mulher, a Grécia também 96 anos, Egito 93, Argentina 92, Espanha 92, Noruega 88, Suíça 80, Cuba 80, Brasil 76 e Estônia 72. Então aqui, curioso é que culturalmente, se olhar a sociedade de cada país aqui, tem uma diferença enorme entre eles, mas nos anos de intervalo da conquista da mulher e do homem, até 88, 31 países haviam conquistado ouro em prova feminina. De 92 a 2024, com o número das provas femininas, que passaram de 30% e já chegaram a 46%, 54 novos países conquistaram medalha. Ou seja, em 92 anos, 31 países. Nos últimos anos, em 32 anos, 54 novos países. Lógico que o fim da União Soviética contribuiu, a desintegração da Iugoslávia colocou 14 novos países nesse total. Na análise da diferença, divisão masculina, ponderar o quê? Os períodos remotos. O programa antigo não contemplava tantas provas femininas, eram 20% de provas femininas em 1960, e significa que atualmente é mais fácil um país que começa a se dedicar ao esporte conquistar uma medalha de ouro feminina e uma masculina. Por exemplo, a Bolívia. Bolívia não tem medalha de ouro, não tem nem medalha. Imagine que de repente desenvolva o seu esporte, crie lá uma estrutura e vá lá para uma Olimpíada e consiga ganhar uma medalha de ouro lá no esporte feminino. Depois fica fácil também ganhar uma no masculino. Por quê? Porque já está estruturado e tem um número grande de provas. Então você tem mais possibilidade, é natural. Como é que é? É mais fácil. E é mais fácil hoje. Antigamente, quando havia um bloco socialista, o que acontecia? Um país, quando vai sediar uma Olimpíada, ele investe o
porque ele pode, para fazer bonito, né? Então, foi assim com a Espanha, foi assim com a Coreia do Sul, com a Grécia. Inclusive, esses países, tirando a Grécia, não tinham tanta força, mas depois que fizeram investimento, conseguiram manter, chegaram a um patamar mais elevado do que tinham antes, mesmo tempos depois de terem sediado os Jogos. É o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil, a partir de Atlanta, 1996, o Brasil é um país de 2 dígitos na conquista de medalha. 96 foi a grande virada do Brasil, 15 medalhas, e depois disso o Brasil nunca mais desceu de 10 medalhas. Antes de chegar a essas 15 em Atlanta, o Brasil nunca tinha passado de 8 medalhas. E 8 medalhas quando teve o boicote em 84. Comparação do intervalo entre conquista. Por que eu fiz esse quadro? Os países que tiveram uma diferença pequena de anos, da conquista da mulher para o homem, no tempo remoto, e no tempo novo. Porque depois você pode falar, olha só que legal, a Nigéria não teve diferença. A mulher nigeriana e o homem nigeriano ganharam na mesma Olimpíada a medalha de ouro. Só que foi lá no ano lá em 1996, com a Chioma Ju lá no salto em distância e a equipe de futebol. O Marrocos, nossa, 0. Mas foi lá em 1984, com a Nawal El Moutawal, que é nos 400 com barreira, e o Said Awita nos 5.000 metros. Aí vai a Nigéria, a Indonésia, 0 também. Foi com a Suzy Suzante lá no badminton e com o Alan Butch Zuma. Então, foi num período muito posterior, né? Eram países que não tinham uma tradição esportiva. Mas porque o aumento do número de provas, a profissionalização do esporte, esses países passaram a investir e conquistaram as suas medalhas. A evolução esportiva dos 5 continentes tem se intensificado nos últimos anos e teremos cada vez mais países conseguindo conquistar medalha de ouro nas divisões masculina e feminina. Finalizando aquela questão, né, eu comecei a falar e não finalizei. O que acontecia com os países do bloco socialista? Eles investiam como o país que vai sediar uma Olimpíada hoje investe. Então era um desempenho assim constante, alto nível constante. Tanto que nos Jogos de 76, lá no Canadá, nos Jogos de Verão, em Montreal, o Canadá não ganhou medalha de ouro. Foram 199 provas, o Canadá não conquistou nenhuma medalha de ouro. O Canadá sediou a Olimpíada de Inverno em 88, também não conquistou nenhuma medalha de ouro, porque era muito difícil esse confronto com os países do leste europeu. Em 76, de 199 medalhas de ouro, 121 ficaram com os países do bloco socialista e 78 foram para o resto do mundo. Então era muito difícil tirar a medalha desses países, por quê? Porque eles estavam sempre ali no topo. E por fim, muito obrigado. Olympic Books, Livros Olímpicos, é minha comunidade no Facebook. Meu canal no YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto BEM-DIP. Por que BEM? BEM é Biblioteca Esportiva Mundial. E o DIP, GEP, Jogos Esportivos Permanentes. A ideia era o quê? Sempre ficar analisando as competições esportivas. Tem um campeonato mundial de canoagem? Vai lá e faz uma análise e faz o vídeo. Tem um campeonato mundial de atletismo? Faz o vídeo. Só que eu não tenho tempo. Então, na verdade, está só como projeto. Só no projeto. E o meu blog, Geografia Olímpica, que esse ano eu fui procurar na internet, o Geografia Olímpica. Cadê meu blog? Lá no Blogspot. Por causa da Olimpíada, eles tiraram. Aí, depois, acabou a Olimpíada, eles voltaram. Então, falei, mas que ameaça que eu causo para o Comitê Olímpico Internacional, né? Então é isso. E por fim, o contato. Nossa, comunista! Soviético Olympique. Porque eu adotei esse e-mail, mas esse e-mail meu esse e-mail meu é pré-histórico. Porque quando eu comecei minhas pesquisas, lá no caderninho, lá no livro, lá no Mirador, ia passando pelas modalidades, toda hora estava lá, URSS, ciclismo, canoagem, esgrima, boxe, natação, luta livre, luta greco-romana, levantamento de peso, tiro ao alvo, pentatlo moderno, estava sempre lá, URSS. Agora, você viu os Estados Unidos, lá na natação,
aquela penca de medalha. No atletismo, aquela penca de medalha. O boxe também, muita medalha. Remo. Saltos ornamentais, que teve a Olimpíada que os Estados Unidos ganhavam todas as medalhas, entre ouro, prata e bronze, levava tudo. Então, os Estados Unidos têm um poder bem centrado e os soviéticos mais diversificados. Obrigado. Perguntas, questionamentos, observações? Estou aqui para explicar. Estava pensando aqui, né? Ontem, a hora que se apresentou a proposta para o pessoal de arte, eu já tinha pensado numa possibilidade de trabalhar interdisciplinarmente com LP em inglês. Vocês não estavam, né? Então, o Alexandre ele apresentou no final uma possibilidade do pessoal de arte criar a identidade visual de, por exemplo, como chama? Uma interclasse na escola, uma gincana, sei lá. E aí, eu fiquei pensando que tem a possibilidade de LP e inglês entrarem naquela reportagem. É reportagem oficial? Reportagem oficial, ou explicar o programa, fazer o regulamento. E aí, tá aí. Deixa eu mostrar. Deixa eu achar. E aí, aquilo é uma coisa que dá para fazer em LP, em inglês, porque eu vou mostrar mais fácil para ficar falando, né? Deixa eu pôr primeiro. Vou invadir sua apresentação, tá? A apresentação acabou. Não é. Agora eu quero ouvir vocês. Aqui. Fui no lugar errado. Pera aí. Vamos. Cadê a arte? Aqui. Quer ver? Era a última página. Beleza. Você quer mostrar? Você fala qual é a proposta desse evento? Não, eu quero ouvir o que você tem falar. Tá. Agora é a hora de prestar atenção. Então, ele mostrou pra gente isso daqui, que o pessoal de arte podia criar essa identidade visual e tal. E aí eu fiquei pensando que duas coisas. Normalmente, quando você vai num evento internacional, as coisas estão na língua local e em inglês. Então, o pessoal de inglês pode fazer essa adaptação, né? Tradução mesmo. E isso aqui, que é a reportagem oficial, dá pra gente elaborar em LP e aí, junto com o inglês, fazer a versão adaptada na língua inglesa. Então, eu acho que seria legal para as escolas que já têm a tradição, né, de fazer gincana, de fazer interclasse. Eu acho que seria uma coisa bacana fazer um concurso para cunhar a medalha, para cunhar a medalha, a questão do regulamento, outro cartaz indicando onde é local de banheiro, onde é local de refeição, onde é local para descanso. Então tem várias possibilidades. Pictograma, o pictograma vamos dizer assim, é o código visual da modalidade. Então, você olhando esses sinais, você consegue, sem que haja uma letra, você consegue obter uma informação. O emblema quando se candidata, o lema, o tipo de grafia que é utilizada, vai ser Arial, vai ser pictogramas de sinalização. Então existem várias possibilidades para se apresentar em relação tanto à arte quanto ao jogo de língua, né? Não tem como sair da informação do uso da linguagem. Então é uma opção do trabalho interdisciplinar entre eles. Então, é interessante, né? Porque aí vem a criatividade do aluno que ele vai criar. Qual é a visão que ele tem em relação àquele evento. As modalidades são muito poucas. Eu fiz que eu fiz com a educação física, quando eu apresentei o destaque de cada Jogos Olímpicos, eu sempre forçava a colocar atletas de outras modalidades. Aí punha da luta, do tiro, ia sempre procurando, lógico que a natação
Bom, mas esse Estado Islâmico não dá sossego. Lógico que a natação, o atletismo, acabam chamando mais, a ginástica, acabam chamando mais a atenção. O grande destaque da Olimpíada, eles falam, é o ginasta tal, o nadador tal, o corredor tal. Só que aí não vê, por exemplo, igual em 2024, que um cubano de 42 anos, Mijail Lopes, conquistou a 5ª medalha de ouro consecutiva, aos 42 anos. Então é um feito muito maior do que os outros lá que conquistaram várias medalhas na natação, porque conquistando várias medalhas na natação, você tem em toda a Olimpíada. Agora, um atleta conquistando o pentacampeonato, numa prova de luta, foi único, né? Então eu procuro fazer isso, sempre colocando todas as modalidades, que foi o que me chamou a atenção em relação à União Soviética, porque onde eu pegava lá de modalidade, estava lá o URSS. Inclusive no judô, até o período que a União Soviética existiu, ela conquistou 24 medalhas e o Japão conquistou 20. Aliás, ela conquistou 23 medalhas e o Japão conquistou 22. Só que o Japão teve 14 de ouro e os soviéticos tiveram 5. Mas, ou seja, até no judô, os soviéticos davam trabalho para o Japão. Aí você vai para a esgrima, que é um domínio de Hungria, França e Itália. Qual é os Jogos Olímpicos que a União Soviética domina a esgrima? 1960, lá dentro da Itália. O basquetebol em 72, quando os Estados Unidos perdem. Perderam para quem? Perderam para a União Soviética. Então, 88, quando pôde entrar profissional no torneio de futebol, que antes não podia. Aí eles falavam, os países socialistas levam vantagem, porque vão os profissionais, lá não tem profissionalismo, então todo mundo é amador e tal. Aí na primeira edição que competiu profissional, na segunda, que competiu profissional, a União Soviética foi campeã. Bateu a Argentina na primeira fase, derrotou a Itália na semifinal e o Brasil na final. O Brasil com Romário, com Jorginho, Luiz Carlos Vinck, Tafarel, Andrade, né? Derrotou os profissionais brasileiros. Então vamos dizer assim, me captou. Alguma observação? Alguma... Perguntem. Nenhuma dúvida, vai dar para professor. Qual a sua Olimpíada favorita? Boa pergunta, hein? Tenho a minha. Eu sei. Boa pergunta, adorei a pergunta. É de 56. Por que seria de Por 56? causa daquele atleta. Não é. Minha Olimpíada favorita. Não é de Moscou. 1976, Montreal. Porque em Montreal, todas as grandes forças de cada modalidade estavam assim no máximo. Então, os Estados Unidos na natação masculina, de 13 medalhas de ouro, ficaram com 12. De 35 medalhas que eles podiam ganhar entre ouro, prata e bronze, eles ganharam 27. A Alemanha Oriental na natação feminina, de 13 provas, ganhou 11, ganhou 19 medalhas. Levantamento de peso, de 9 provas, os soviéticos ganharam 7. Luta greco-romana, de 10 provas, 7 de ouro para a União Soviética. Luta livre, de 10, ganharam 5. Então, os países... E lá em Montreal. E o curioso é que o uniforme dos soviéticos não tinha vermelho. Nem no desfile de abertura, nada, não tinha vermelho. Tem uma pergunta. Vai, Gabriel. Existe um critério para colocar, porque a Olimpíada parece que é um cânone do esporte, certo? Existe um critério para considerar um esporte olímpico ou não? Tem que ser praticado em determinado número de continentes, né? E também ter o masculino e o feminino em condição de igualdade. É porque parece que tem alguns esportes que... Mas viu, se o esporte dá dinheiro, eles vão catar uma federaçãozinha lá no continente, vai falar, tem aqui esse continente. É porque parece que tem alguns esportes que são mais assim europeus, né? Mais uma coisa assim, que outros países talvez não tenham as mesmas condições. Mas a Europa é o tradicional, é o antigo, né? Ela que estruturou o esporte. Muitos esportes surgiram na Ásia, a maioria de luta, de combate na Ásia. Mas quem estruturou? Com federação, com organização de campeonato,
foram os europeus. Só que agora, você vê, entrou o tênis de mesa, né, lá nos anos 90, em 88, o badminton em 92, taekwondo em 2000. O skate já pega o quê? O Japão é tradicional no skate. Japão, Brasil e Estados Unidos. Então, você vê que não é só europeu. Hoje tem uma pegada. Um que pode entrar é o cricket, que é tradicionalíssimo lá na Índia. Então hoje eles estão olhando mais para a Ásia. Porque da Europa já está tudo inserido. Então hoje entram mais os asiáticos. Por quê? Quantos são os 3 bilhões de habitantes na Ásia? Então para a televisão, para obtenção de lucro, marketing, é um absurdo. Faltou assim uma colocação que o Brasil está se sobressaindo na ginástica, mas esse trabalho por detrás, quando ele começou, como ele chegou você sabe que tem um investimento que foi colocado. Hoje nós estamos escolhendo algo que foi investido. Né? Não, já começa lá nos anos 50. Quando tem os... Não, da ginástica não, lembra? Não, eu digo... Os profissionais que vieram trabalhar... Não, sim, mas antes... Teve Antes, marco. já lá nos anos 70, o Nestor Fulvio Soares já fazia um trabalho lá, e principalmente ele era do Exército. E eu conheci ele pessoalmente, ele escreveu um livro, A Evolução Histórica da Ginástica. Fui lá na casa dele, sabe, foi um encontro fantástico. Uma força que veio. Agora o que mudou foi a vinda de treinadores estrangeiros. Exato. Foi o que, só que, por exemplo, o Arthur Zanetti, o treinamento dele todo foi com o treinador brasileiro. O estrangeiro veio lá, teve mais foco no feminino, com a Daiane dos Santos, né, com a Rebeca Andrade. Então, muito acaba achando que é só o esforço ali dos estrangeiros que vieram. Mas não. Porque o investimento maior, profissionais, Sim. Que inclusive político, né? Que inclusive é a tendência quando o Brasil começou a pensar em sediar a Olimpíada. O Brasil pensou em 2004, só que pensou em 2000, perdeu. Mas esse investimento, principalmente a loteria. E hoje, além da loteria, o que eles estão fazendo para custear o atleta? Eles estão vinculando o atleta ao exército. Então o atleta treina lá na estrutura do exército, tudo, e recebe salário. Então é uma forma de financiar o esporte. E é o que está dando, que deu realmente um boom no desempenho do Brasil. O Brasil realmente, de 96 para cá, foi fantástico. Está se colocando entre os 15 primeiros colocados em número de medalhas. Antes, nos anos 60, anos 50, anos 70, o Brasil era, em 72 o Brasil ganhou 2 medalhas de bronze, em 76 ganhou 2 medalhas de bronze, em 64 ganhou 1 medalha de bronze. Agora imagine um país do tamanho do Brasil, com toda essa diversidade étnica, chegando numa Olimpíada e trazendo 1 medalha de bronze. Você vê países menores, uma Bulgária, uma Romênia, uma Hungria, conquistando 20, 30 medalhas. Ah, mas o regime político deles é diferente. Tá, mas o Japão, o regime é diferente e também ganhava 20 e poucas, 30 medalhas. A Alemanha Ocidental também. Os Estados Unidos dispensam comentário, né? É outro patamar. Você comentou que o Arte ganhou com aquela bandeira negra, né? Foi o primeiro caso que foi principal? Teve outros casos? Não, teve outros casos, mas não teve campeão. Antes teve, de participar com a bandeira, sem bandeira, aliás, né? Sem bandeira. Mas o do Kuwait ele ganhou, né? E geralmente esses atiradores são aqueles milionários lá do petróleo. Eu conheci só da Rússia desde 2020, né? Não lembrava de nada antes disso. A Rússia foi como o Comitê Olímpico Russo, né? Como o Comitê Olímpico Russo. Teve uma bandeira, que era a bandeira do comitê, teve um hino, que era uma música bonita, até uma música russa lá bonita, mas não teve os símbolos do país, né? Foi uma... Aquela delegação de refugiados.
Então, Esse surgiu. medalhista ali? Esse ano teve, Esse ano. no boxe. E como que foi? Mas naquele ano lá, não. Mas aí a bandeira, 2016. aí ele recebe o prêmio por quem? A bandeira lá do Comitê Olímpico. do Comitê Olímpico. Tá. Bom, Porque mas o que ele não faz acontecia? sentido, né? O que acontecia? Havia o atleta refugiado, só que ele não tinha um comitê que o representasse. Aí ele não podia competir. Porque tinha que ser feita a inscrição por um comitê. Aí o que o COI fez? Criou essa situação dos equipe de atletas refugiados. Aí pegou e abraçou Foi a primeira Olimpíada que teve? a equipe 2016 do 2016. Brasil. No Brasil. No Brasil. Uma equipe mesmo, né? Mas antes eles competiram como independentes. Ô, Alexandre, fiquei pensando, né? Acho que você não tem tempo. Mas a Olimpíada das PCD, você fez alguma pesquisa sobre isso, as Paralimpíadas? Então, as Paralimpíadas, eu pesquiso mais assim a questão de quadro de medalhas. Como eu tenho assim pouco tempo para mexer com fazer as pesquisas tudo, eu digo, e também outro negócio que me complica na Paralimpíada é a questão da classificação dos atletas. Porque você tem que ter um conhecimento de medicina. Porque se eu chego aqui e vou falar de Paralimpíada, aí algum de vocês pega e pergunta, mas por que o fulano está na classe tal e o outro está na tal e por que ele mudou? Aí eu vou ter que falar, é porque ele tem uma comorbidade, tem uma perna mais curta, porque tem um problema, né? Então aí já exigiria um outro tipo de preparação. Porque a minha preparação, assim, o que me chama muito a atenção, não é tanto a questão da fisiologia, é a questão da geopolítica. Eu pensei muito por isso. A geopolítica e o esporte são os que me chamam. Inclusive na Paralimpíada, Israel tem bastante medalha. Na Olimpíada não tem. Mas na Paralimpíada se encontra países que não têm medalha nos Jogos Olímpicos. Ruanda, Israel. Israel tem bastante, né, na Paralimpíada. O Brasil tem mais ou tem menos na Paralimpíada, sabe? Do que o que? Tem mais, né? Tem mais. É que na Paralimpíada também tem mais provas, né? E o Brasil esse ano ficou em quarto lugar em total de medalhas, em quinto lugar em medalha de ouro. Na Paralimpíada. Quinto lugar em medalha de ouro e quarto lugar no total. Atrás só de China, Estados Unidos, parece que apareceu Holanda e Reino Unido. Daí tem a ver com política pública, né? Tem. Investimento lá no- Aí, quando você pesquisa, mas por que o Brasil é destaque na Paralimpíada dessa forma? Por que se destaca tanto? Um dos motivos que se alega é que é uma forma da pessoa, né, com a limitação dela, ter visibilidade. Porque você falar de um americano, um alemão, né, ele já tem uma estrutura lá que o serve. No Brasil não. Imagina um cadeirante andar na calçada aqui. Você anda... A gente não consegue andar. Então, uma forma de ter visibilidade, né, a pessoa que tem eu não gosto de falar deficiência, eu falo limitação. Que tem a limitação, é aparecer para o esporte. E também, lógico, né, quando a gente ensina esporte adaptado para os alunos, tem uma série de questões. A pessoa está lá, perdeu a visão ou foi amputado. É bom ela ter contato com outras pessoas que estão na mesma situação dela. Isso daí que vai dar ânimo para ela, vai reinseri-la no convívio social. Então, o esporte nessa questão, ele vai ter uma função muito maior até do que o esporte que não é o Paralímpico. Aliás, que não é o Paralímpico. Então, o esporte adaptado, no caso, ele tem uma função muito mais social, uma função assim de recuperação da pessoa, do que o esporte comum. É onde está Só que tem uma série de fatores para a pessoa praticar, né? Aí vai ter que ver se o local tem condição para receber um cadeirante,
Se vai ter uma pessoa lá que vai poder tirar da cadeira, pôr lá na piscina e depois voltar. Se o meio de... Uma vez eu estava lá no ponto do ônibus, o cadeirante foi entrar, nossa senhora, para abaixar lá, não funcionava. A plataforma do ônibus não funcionava. Ficou lá uns 10 minutos, tá, até que pegaram, ergueram a cadeira, colocaram lá no... E foi. Então é complicado. Eu ando muito a pé, né? Eu não dirijo, eu ando muito a pé. Eu ando assim, eu penso, nossa, mas é um cadeirante aqui, como é que faz? Tem calçada que é só um poste. É só um poste, tem uma brechinha aqui e ali o meio fio. Como que faz para andar? Umas que são altas, né? Uma parede. Também. Degrau. Sim, não tem nem a... Então é uma desconsideração absurda. Pouca gente se movimenta para... Não é coisa difícil. Você pegar um cimento e pôr lá na calçada para poder subir. Não é difícil. É que é aquela coisa da pessoa não ter empatia. Não se colocar no lugar do outro. Eu estou andando na rua, tudo esburacado aí, cheio de poste, eu falo, nossa, mas é um cadeirante aqui, como é que vai fazer? Eu consigo me colocar, sabe? Porque é difícil, muito difícil. Mais alguma questão? Vamos falar de Olimpíada. Quando foi sediado aqui no Brasil, como você fez? Você ficou em casa assistindo do jeito que você Não, eu assistiu fico. os outros? Eu Você fico. não foi lá ver? Não, ixi. É o pesquisador de gabinete. Eu não sou. Pesquisador de campo. Aí que tá. Eu não sou aquele pesquisador que vai lá para ver o ambiente, né? Sentir o público ali, né? Porque isso aí já tem um monte de gente que faz. Inclusive um monte de universidade aí, um monte não, lá do Rio Grande do Sul, tudo, pegou e mandou uma equipe. Eles mandaram uma equipe agora para Paris, eles apresentaram trabalhos lá, né? Aí depois eles retornaram e eu fui ver, né, o que eles vão falar e tal, não sei o quê. Só que não fala do atleta, né? Não fala da competição. Olha, ali no tiro com arco, a Coreia do Sul ganhou 5 medalhas de ouro. Olha, lá nos saltos ornamentais a China ganhou todas as medalhas de ouro. Porque ninguém tem essa memória que você tem. Não, não é memória. Conhecimento Não é memória. É que, pro atleta. por exemplo, o atletismo, Estados Unidos, 34 medalhas. Pô, ninguém fala disso. Sabe, eu acho... Pra mim, o Mihail Lopes de Cuba, 5 vezes campeão olímpico, ninguém fala. Mas aí tem um apagamento intencional, né? Não. Um cubano que ganhou, o cara é cubano. Se ele fosse norte-americano, provavelmente todo mundo falaria dele. Então acho que tem um pouco disso também, né? Tem, mas eles têm mais... Cuba não pode ser bom Viu? em nada, né? Viu? Mas eles têm uma... Como é que fala? Os americanos têm toda uma estrutura, né? Não, sim. Então... Mas assim, é intencional esse apagamento. Por exemplo, a Rebeca Andrade tinha que ter fazer um busto dela, uma estátua em cada cidade. Olha o que essa menina, olha, começa a arrepiar tudo. O que essa menina fez, gente? 4 medalhas na Olimpíada. Já ganhou 2 em 2021. Disputou ali com a Simone Biles dos Estados Unidos. Agora compara a estrutura americana com a estrutura brasileira. Meu Deus do céu, lá da periferia. Saiu ali e ganhou. Bateu China. Pô, era para ter uma estátua dessa menina em cada cidade. Para incentivar outros a também fazer. Eu gosto muito do exemplo de Cuba, porque Cuba tem 10 milhões de habitantes. 10 milhões. Na Olimpíada de 92, conseguiu 31 medalhas. 14 de ouro, ficou em 5º lugar no quadro. 5º lugar, um país pobre da América Latina, batendo França, Itália, Austrália, Japão, Reino Unido, Holanda. Pega o PIB de cada um, renda per capita. Nem faça isso, né? Aí por outro lado, aí ó, falou em renda per capita, aí já vem, você pega a Arábia Saudita não tem praticamente nada. Deve ter umas 3, 4 medalhas olímpicas.
com toda a riqueza que tem, mas aí entra o quê? O aspecto cultural. Aí já vai para outra pegada. Muitas vezes, eu estava vendo o Reino Unido, né, quando foi sediar em 2012, antes, em 96, o Reino Unido ganhou 15 medalhas na Olimpíada de Atlanta, uma de ouro. Ficou atrás do Brasil. O Brasil ganhou 15 medalhas, 3 de ouro. Passaram uma vergonha tão grande que quando a delegação retornou tudo, fizeram um incentivo, um programa com financiamento de loterias, e aí no ano 2000, 4 anos depois, o Reino Unido ganhou 11 de ouro, 28 medalhas. Depois, em 2004, já foi para mais de 20 de ouro e 47 medalhas. Foi crescendo, aí chegou em Londres, ficou lá em segundo lugar em Londres. Então, aí eu penso assim, tinha esporte que o Reino Unido você nem imaginava, saltos ornamentais, ginástica, que ganharia medalha, né? Voltando lá nos anos 80. E agora ganha. E ganha de uma forma ostensiva. Eu fico pensando, pô, coitadinho daquele que nasceu lá no Reino Unido nos anos 80 e queria ter uma oportunidade de fazer ginástica, saltos ornamentais para valer. Não teve. Mas houve uma mudança cultural no país, talvez o choque de ter ido mal nos Jogos de 96, e mudaram uma política pública. Você muda a política pública, você acaba criando ali aquele costume e você acaba mudando a cultura do país. O Brasil mudou a cultura dele. Era um país de 2 medalhas. Era um país amador do amador. Teve um Ademar Ferreira da Silva campeão em 1952, 56, foi o mérito dele. Ele era do São Paulo, né? E era funcionário público. Aí o Jânio Quadros o mandou embora. Ele foi para uma competição, ganhou. Quando retornou, o Jânio Quadros falou o maior atleta olímpico da história brasileira: eu não quero atleta vagabundo aqui na prefeitura. Um cara que falava 7 idiomas e que depois foi até embaixador no Brasil. Não lembro que país ele foi embaixador. É a nossa cultura. Outra questão, quando o adolescente pega idade para fazer universidade. Às vezes o cara é um bom atleta, tudo, mas chega a época de universidade, ele acaba tendo que largar tudo. Gustavo Borges, da natação, ele foi treinar nos Estados Unidos, ele falou, eu fui mais treinar lá nos Estados Unidos porque lá eu podia estudar e treinar. E aqui no Brasil não. Porque a universidade não entendia que o aluno faltou na prova, na semana de prova, porque foi competir. Imagina, foi competir, foi nadar, é mais importante do que fazer a prova. Então também é um outro. Nos anos 20 aqui no Brasil, na literatura, tudo, o atleta era tido como vagabundo. Era vagabundo. Então, todo esse atraso do Brasil em relação ao esporte foi uma questão cultural. Que felizmente foi modificada. Algum questionamento? Deixa eu só terminar. Eu estou falando que eu também larguei o futebol por causa da universidade. Eu tenho histórico de atleta, sabe? Não, se eu pudesse fazer as duas, se tivesse na Unicamp, tinha amador lá, gente, tinha uma bola, jogava na educação. Olha o contraste. Não, agora olha o contraste. Nos Estados Unidos, é uma forma de você entrar na universidade. Não, eu tive que largar. E aí? Olha o contraste. Se você é bom no esporte, você entra na universidade. E lá é caro a universidade. $40 mil por ano. Bolsista, a pessoa entra com bolsista porque é esportista. Porque é esportista. E porque o esporte, o programa esportivo da universidade, conta pontos no ranking da universidade. Então já é uma cultura americana lá. Mas esses casos de gênero aí, essas mulheres que se destacaram, por exemplo, Marrocos, Tunísia, Argélia, são iniciativas ainda muito individuais, né? Embora tenha aberto. Mas agora
virou uma forma de ganhar vida. É. O profissionalismo trouxe isso. Vamos supor, o pai e a mãe não queria que a filha corresse. Mas de repente o pai e a mãe, a filha pega e fala, ó que São países pobres, né? Então, pega e fala, ó pai, olha o que essa daqui que correu e ganhou a medalha, olha o que ela ganhou lá. Aí tá uma Mercedes atrás da. Aí vai fazer o quê? Esse amigo meu que eu falei que competiu em Sydney, ele é brasileiro naturalizado italiano. Ele saiu, ele estava no ensino médio quando ele saiu, estava no primeiro ano do ensino médio. Mas ele terminou os estudos na Itália, porque ele estudava e jogava, né? Então, aquele Alexander Karelin, da Rússia, que ganhou 3 medalhas de ouro na luta greco-romana e uma de prata. Ele era o quê? Qual era a preferência dele? Ler Dostoiévski. Ele era literário. A pianista, Micheline Ostermeyer, da França, foi uma pianista, ganhou no arremesso de peso e no disco. Ele que ela tocou, não, mas não mão pesada. Tem que ter a mão pesada. Tem que ver como que ela pesava a mão na hora. Tem que ver quanto duravam os pianos dela. Depende, a música pode pesar a mão. A Vivi é pianista também. Cada um tem uma trajetória de vida, né? Então, mas é interessante essa questão do esporte, porque faz a pessoa. Eu fui. Qual que é o seu histórico de atleta? Desculpa. Eu fui treinar. Eu gostava de brincar. Então, fiz levantamento de peso dentro do quartinho de empregada lá no meu apartamento lá em Santos. Caí com 87 quilos, fez um barulho, parecia que explodiu do prédio. Ia na praia, lá em Santos, arremessava peso, fazia salto em distância. Acordava às 4h50 da manhã, ia à praia, levava lá minha sacolinha com peso, com a trena, tudo. Chegava lá, fazia salto, arremessava e tal. Aí eu parei de fazer isso, porque o que aconteceu? Uma vez, tô lá, ficou um cara andando atrás de mim. Onde eu ia, o cara ia. Você vem sempre aqui? Falei, ó, agora eu vou correr lá uns 200 metros, tchau. Quando veio, ele estava lá. Tudo bem. Aí da outra vez estou lá na praia, lá treinando, jogando, para um carro lá com 2 moças e 2 moços, uma fica lá com o outro, aí a moça sai lá do carro, vai lá onde eu estou, lá no meio da areia, vai lá onde eu estou, tá, eu estou aqui, sabe, mas a minha amiga está com o namorado dela e me apresentou outro lá e não quero ficar com ele não, eu vim assim. Mas o que meu treino tem a ver com isso? Né? Aí, tudo bem. Outra vez estou lá aí foi a última. Aí eu falei, melhor parar. Estou lá na praia, 5 da manhã, passa um carro. Oh, e aí, seu filho da fruta? Aí eu pensei, pô, daqui a pouco vai aparecer um aí, vai meter um tiro isso mim. Aí eu parei, aí eu fui treinar lá no campo. Tava ficando perigoso. Estava ficando perigoso. A brincadeira. Eu carregava um peso que era meio esverdeado. Né, o meu peso. Eu fazia o arremesso de peso, era meio esverdeado. Aí eu ia andando e tal. Toda vez levava, o caminho era longo. Aí um dia um cara me parou, o porteiro de um prédio. O que é isso aí que você carrega? Eu falei, não, arremesso de peso para fazer um arremesso. Ele falou, eu pensei que era um abacate. Dá para arremessar também. Então era cada uma. Aí eu treinava, aí fui treinar aqui em Vinhedo, lá no centro de atletismo. Adorei aquela fase. Nossa, que fase. Treinava lá com o Ivanzão, com o Léo. Aí no primeiro ano eu não quis competir. Nunca gostei de competição, sabe? Aí no outro ano me inscrevi. Falei, vou me inscrever em 3 provas. Vou lá. Tal. Me deu uma tremedeira.
Aí o Ivan, vai lá e compete lá e pronto. É gostoso, é uma boa lá. Aí peguei, me deixou bem tranquilo, sabe? Peguei e fui. Competi, acabei voltando com 3 medalhinhas. Falei, o negócio aí é bom. Aí no outro ano eu já me inscrevi em 10 provas. Aí me inscrevi em 10 provas. Eu vi que tinha pouca concorrência, às vezes só tinha eu lá. Igual aquele cara Eu que ganhou consegui. medalha. Mas aquele cara ganhou. Eu na Ganhou. marcha, eu era o único da minha categoria. Só que eu fui desclassificado. Tá. Nossa, Alexandre, você conseguiu esse feito. Consegui. Rebolei mal lá, não sabia rebolar direito. Aí Tinha que ter feito curso. fui desclassificado. Né? Aí, nesse ano, um monte de medalha. Aí, no outro ano, achei que ia bem lá e tal. Começou a ir gente de fora, de outros estados, né? Aí veio o pessoal do exército. Aí, quando eu ia competir, porque eu ia competir arremesso de peso, com toda essa minha estrutura muscular. Eu ia no arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de martelo, eu competia nisso. Aí eu chegava lá, no meio do pessoal, né, tudo. Que categoria que você tá? 40, a minha era 40, 44. 40, 44. Eu falei, quanto que você pesa? Eu pesava 74 na época. 120. Aí o outro, 130. Não tinha nenhum abaixo de 100. Aí eu competia no meio daquelas montanhas lá. Mas ainda ganhava alguma coisa. Aí teve o... Oi, tô contando minha vida aqui. Aí teve os jogos regionais. Aí fui lá pra Americana, né? E juntou lá o Ivan lá e tal. Vamos lá tal. Aí fui lá competir. Era no peso, fiquei lá entre os últimos. Esse é o peso. Pô, os caras, né? Tinha um que representou o Brasil na Paralimpíada. Ele tem um problema no olho, né? Ele representou o Caio Pereira, tem lá no meu Facebook. Aí ele pegou e falou assim, pô, você precisa ganhar uma. O cara tá 3, você precisa ganhar mais massa, né, meu? Eu falei, obrigado. Obrigado pelo elogio, a parte que me emociona. Né? Aí ele jogava 15 metros o peso. Eu, em treino, jogava 10. Chegava na competição, eu fazia 9. Aí o que aconteceu? No disco, fui pior ainda. Aí chegou na hora do martelo, o que acontecia? Pouca gente treina, né, o martelo. Pouca gente treina, porque é complicado, você tem que ter a estrutura, tem que ter a grade, né? Aquela coisa. Às vezes tem campo de futebol e não pode jogar, ainda bem que é tudo dinheiro. Aí eu fui pro martelo, chegou lá no martelo, era a primeira e segunda divisão. A primeira divisão, que eram os bambambam, eu não estava nessa, tinha 3. A segunda divisão, que era a minha, tinha 10 competidores. Né? Os caras fortão, 20 e poucos anos, aquela coisa, mas sem técnica. No peso e no disco, os 8 primeiros colocados ficavam lá para mais 3 arremessos e lançamentos. O resto ia embora. Então no peso, eu catava minha sacolinha, fui embora. No disco, catei minha sacolinha, fui embora. Aí no martelo, eu lá velhinho, 40 anos. Fiquei lá, de boa, e vi aqueles moços novos lá, tudo fortão, indo embora, porque não tinha técnica, jogava tudo errado, indo tudo embora. Aí continuei competindo lá. Eu fiquei em 6º lugar no geral. Né? E na segunda divisão, eu fiquei em 3º. Eu desconfiava disso, né? Ninguém me falou. Eu fiquei em 6º. Mas eu fiquei quieto. A hora que eu subi, eu saí de lá, subi e fiquei lá no meio da delegação de Vinhedo, né? Aí, como é que tá? Fui lá, fui bem, não sei o que, e fiquei lá. Aí estava comendo uma maçã lá, aí começou a premiação da segunda divisão, né? 2 caras de Americana no pódio, fui abraçar para tirar a foto. Porque às vezes quase me ergueram lá, parece um morcego lá. Aí estou lá comendo a maçã, premiação. Alexandre Carvalho, premiação. Eu falei, aí eu saí igual uma criança atrás do doce. Cheguei lá e tal, e recebi aquela medalha. Nossa, foi demais. Aí no outro ano eu não consegui nada. Depois, gostava de fazer isso,
fazia salto também, né? Aí começou a dar. A cabeça é de 8 anos de idade, o corpo. A cabeça tem 8 anos, o corpo tem 40, aí ficou meio complicado. Eu ia fazer o salto, a hora que eu caía parecia que vinha tudo. Aí perdi. Aí o salto eu comecei a fazer só em competição, para tentar medalhinha. Mas continuei nos lançamentos. Aí fechou o centro de atletismo. E agora, o que eu faço? Vou lá para Jundiaí. E toda vez que eu chegava lá em Jundiaí para tentar treinar, estava acontecendo algum evento. Fui 3 vezes. Estava acontecendo algum evento. E antes disso, eu fiz uma operação de lipoma. Eu tinha uma bola aqui, fiz a operação de lipoma. Falei para o médico, em quanto tempo eu vou voltar a treinar? Ele falou, 2 semanas. Em 2 semanas, aí a hora que ele tirou um peito de frango aqui, tinha 10 centímetros. Né? Essas 2 semanas viraram 4 meses. Aí, aí me aposentou. 2019. Me aposentou. Depois veio o Covid. Você falou uma coisa que me lembrou, a questão de gênero ainda, né? Para se ter possibilidade de disputa, né? Quando eu jogava bola, 30 anos atrás, né? Não tinha meninas que jogavam, então a gente não tinha condição nem de montar um time. Mas ainda né? hoje acontece isso. Então, ainda é muito, porque é um investimento, as mulheres têm outra... Né? Mas ainda bem que agora está tendo... Sim, tem. E outra coisa, as federações internacionais estão exigindo do país que quer sediar que tenha equipe feminina, que tenha... O Brasil começou a desenvolver o futebol feminino por causa disso. Por causa de direito de transmissão. Também. Então, porque, nessa época a gente tinha que formar um time com os meninos lá no Alvorecer, ali para baixo do Shopping Dom Pedro. O Luiz Fabiano era ele tinha 13 anos, eu tinha 20. Quer dizer, eu já não era tão jovem. Então ele era do nosso time, porque não tinha meninas suficiente para um time. Aí quando eu fui para a Mogiana, no SAAD, aí já tinham meninas, mas de São Paulo, Campinas, só tinha eu. As meninas vinham do Pará, elas moravam no alojamento, meninas pobres. E vinham do Ceará, e eram do Ceará e do Pará. Mas elas queriam ganhar a vida com o futebol feminino? Mas elas tinham uma bolsa, não sei que tipo de política que era melhor do que estar lá. Então elas moravam num alojamento que era ali uma casa ali atrás da Mogiana, que tinha aquela vila de ex-ferroviários. Tinha até um amigo da filosofia que morava lá. Então, elas tinham um recurso, mas assim, era precário, né? Então, assim, só eu era daqui, porque não tinha gente de Campinas. Brasil. Estou falando 30 anos atrás, né? Hoje. Brasil, o que acontece com política pública de esporte? As prefeituras e tudo mais. Quando fala, investir em esporte, eles fazem o quê? Quadra. Não pega e faz uma pista de atletismo, emborrachada, bonitinha. Não pega e faz uma piscina olímpica ali de 50 metros. Não pega e faz uma estrutura. Vinhedo até que é interessante aqui. Tem uma estrutura boa na ginástica, tem lá a piscininha lá no Parque Municipal, tem lá agora o atletismo. Vinhedo tem. É interessante a estrutura aqui. Então, aí quando